Esperar aqui o sinal. Tá gravando. Bom, pessoal, hoje a gente retoma as nossas aulas de usinagem CNC. A gente vai continuar aqui com a programação. Mas antes de a gente seguir, eu vou começar aqui mostrando os resultados da programação que a gente fez antes do feriado, que foi na interpolação linear. Eu peguei, na verdade, as respostas do formulário que vocês mandaram, levei lá na oficina da MOC e a gente fez algumas peças. Aqui tá todas as peças das minhas 3 turmas, tá? Vocês podem achar meio estranho. Minha apresentação tá bugando aqui. Aí, agora foi. Então tá das 3 turmas. Tem da turma da mecânica e as 2 turmas da produção, que é a turma de vocês, as 2 divisões, tá? Eu juntei todas aqui. Tem mais ou menos 3 pessoas por divisão, 3 ou 4. Algumas a gente fez mais. Coloquei aqui uma foto. Esse aqui é uma selfie minha, uma máscara de solda. Nesse dia a gente gravou aula de soldagem também. E eu coloquei como capa aqui uma selfie. Ó. Aqui, ó, eu sei que essa gravação aqui não foi das melhores que eu fiz, tá? Mas aqui eu tô filmando dentro do centro de usinagem. O centro de usinagem é o nome de uma máquina operatriz que é uma máquina baseada em operação por programação CNC. Então ela não tem comando manual, não tem nada disso. Tudo que ela faz depende dessa programação que a gente está aprendendo agora. E ela combina as funções de fresadora e de torno. Pode fazer até coisas a mais. Existem centros de usinagens a partir de 3 eixos, X, Y, Z, mas tem de 4, 5 eixos. E hoje em dia tem uns negócio novo aí que foge até dessa realidade. Como é que funciona o quarto e o quinto eixo? O quarto e o quinto eixo adiciona rotação. Rotação tanto da sua mesa, rotação e inclinação também do espíndulo da ferramenta. O mandril aqui onde a ferramenta está presa, ele também pode inclinar ou angular. Aqui a gente está trabalhando desde a interpolação linear com 3 eixos, né? Que é desse centro de usinagem. Aqui nessa imagem aqui a gente consegue ver o mandril com a ferramenta. Essa aqui é uma fresa de 1/4 de polegada que a gente usou. Esse aqui é o blank que a gente usou para fazer as peças na interpolação linear. Esse material aqui, ele chama Necuron. Nome estranho, nome comercial. É um polímero. E esse material aqui a gente usa, ele parece um MDF, bem fininho. E bem fininho assim na granulometria dele, não que seja de espessura fina. É, e a gente usa nessas aulas porque ele é material de boa usinabilidade. Aí eu fiz aqui, ó, filmei dentro lá, ele tá fixado aqui na morsa. Aí aqui, ó, essa parte aqui que eu estou filmando, essa estrutura aqui, ela se chama magazine. O magazine é onde a gente pode colocar ferramentas extras. Por exemplo, aqui a gente tem mais 3 ferramentas. Então, dependendo da etapa de usinagem que a gente vai fazer, a gente pode alterar a ferramenta que a gente está usando de maneira automática. Isso é possível de fazer no centro de usinagem também. Vamos supor, se você pegar uma fresa de topo dessa daqui, ela é melhor para fazer o desbaste de uma superfície plana. Ela faz mais rápido do que se você pegar uma fresa helicoidal normal. Então, por exemplo, se você tem uma etapa grande de desbaste de uma face lá na sua peça, você troca de ferramenta, vai aumentar um pouco o seu tempo, né, de fabricação da peça, porque tem a etapa de troca de ferramenta, apesar que dura alguns segundos só. Mas depois você consegue fazer uma operação mais rápida com a outra ferramenta. Então, no final, você acaba reduzindo o seu tempo de fabricação, ganhando um pouco de produtividade aí. Então, a troca de ferramenta serve para isso. Você vai fazendo e pode usar disso aqui. Esse magazine nosso aqui, ó, ele permite até 20 ferramentas. Tá vendo o número 20 aqui? Esse aqui é o último. Então, você pode colocar 20 ferramentas simultaneamente. Cada ferramenta que você coloca, você tem que fazer um setup dela, uma programaçãozinha, dizendo para o centro de usinagem
que a ferramenta faz, qual que são as dimensões dela, tal. Não é só colocar qualquer ferramenta em qualquer posição. Precisa ter essa instrução. Aqui eu estou filmando dentro do Magazine aqui. E essa aqui é a parte da ferramenta mesmo. A gente não vai fazer troca de ferramenta aqui, mas é uma função que existe no centro de usinagem. Aí aqui, ó, são as programações que vocês fizeram na aula antes do feriado. Nem todos os alunos são todos dessa turma, eu misturei as minhas 3 turmas aqui, tá? As que deram errado, que a programação a gente pegou e não deu o resultado certo, a gente registrou também. Então, nesse caso aqui, ó, do André, essa imagem aqui é a tela do console do centro de usinagem. O console é a interface, é um teclado com uma tela que fica lá na máquina. A gente pode colocar a programação. Aqui tem várias seleções que a gente faz. Todo o controle da máquina é feito por esse console. E o console também faz umas simulações, ó. Se a gente colocar a programação e definir o tamanho do blank, ele simula o que vai acontecer antes da gente usinar. Então a gente consegue ver aqui, ó, essas linhas aqui indicam a movimentação da ferramenta. Pode ver que fez uma movimentação estranha e a parte que usinou foi isso daqui só. Então esse aqui não deu certo, né? Um exemplo do que não deu certo, mas registrou. Aqui é de um outro aluno, acho que o Bruno não é dessa turma também. Aqui também não deu certo. Aqui, ó, o resultado eu filmei aqui, isso aqui não é uma imagem, só é um vídeo da simulação. A ferramenta não chegou a encostar no blank e essas linhas aqui não fazem uma forma definida aqui, não fez nada certo. Agora esse aqui deu certo, esse aqui é da Isabela Ambrosio. Eu tô até com a peça dela aqui, ó. Vou mostrar aqui na minha câmera. É, e aqui tem os vídeos. Ó. O primeiro que a gente rodou a simulação da Isabela, a programação dela, deu certo, mas ó, onde é que ela fez a letra E? Tá certo, mas tá feito fora do blank. Isso aqui é porque o zero peça estava posicionado numa uma posição divergente aqui. Ela fez certo, só arrumar o zero peça. Então a gente colocou esse zero peça daqui para cá e aí ficou assim, ó. Essa aqui é a simulação com o zero peça corrigido. Ah lá, agora ficou o E certinho, que é esse aqui, ó. Tá vendo minha câmera? E aqui eu só tirei uma foto aqui da programação que a gente colocou dela, né, para fazer essa peça. A usinagem da peça da Isabela eu perdi. Não achei o vídeo. Não sei o que aconteceu. E aí eu perdi a gravação. Coloquei essa foto aqui só para não ficar em branco. Mas as outras peças aqui que deram certo, eu peguei a gravação certinho, tá? Esse aqui falhou. Esse aqui é a peça dela, que é a mesma que eu tô aqui, que eu trouxe. E aqui, ó, é uma outra, de um outro aluno. Esse aluno aqui é da turma da mecânica, é o Tony. O do Tony também deu ruim. Não deu certo, não. Ó, a simulação do Tony, como é que ficou. Tá vendo? Era pra ser uma letra E, mas ficou esse negócio aqui no lugar, ó. Sei lá, um 8, não sei. E aí a gente não considerou correto e não fez. Uma outra coisa importante de a gente lembrar aqui, ó, é que, ó, a ferramenta aqui no caso do Tony saiu para fora. Isso não pode acontecer, é um risco, porque a gente tem que lembrar que o Blank ele está fixado, ó, numa morsa. E se a ferramenta encostar nessa parte aqui, ou a ferramenta vai quebrar, pode entortar o spindle, vai dar algum erro. Então a gente tem que tomar cuidado onde a nossa ferramenta passa também quando ela não está usinando o material, quando não está no blank. Não é só esquecer que a parte de fora não conta também. Essa movimentação da ferramenta fora às vezes é onde dá os erros mesmo. Então, nesse caso aqui, ó, o do Tony, vou passar de novo aqui.
Olha lá, ó. Vai que vai pegar bem nessa área aqui, ó. Tá vendo? Dependendo da posição que tiver, isso aí pode pegar direto lá na morsa e aí vai dar algum problema. Esse aqui não deu pra fazer também não. O próximo aqui é do Pedro. O do Pedro deu certo, eu tô com a peça do Pedro aqui. Eu sei que vai ser igual a da outra, mas ó, Pedro e da Isabela, tô mostrando na câmera. E aqui, ó, vou rodar de novo aqui a simulação do Pedro, ó. É que aqui já tava, mas aí eu pedi pra rodar de novo pra eu filmar. Ó, aqui, ó, letra E, certinho. O Pedro foi show de bola e aqui tá a usinagem da peça, ó. Aqui eu dando ok no console e aqui eu peguei e filmei lá, ó. Rapidinho, ó. Beleza. Já tá pronta a peça lá. Vocês demorou alguns instantes. E esse aqui é o funcionamento. Que eu vou dar um play de novo. Olha, pá, tá parado lá. Aí vai pá. Começou ele já. Você vê ali, começa com um G0 e agora tá no G1. Bacana, ó. Ó, peça da Isabela e do Pedro aqui. Mostrando na câmera. Aqui, ó, é a peça do Estevão. Essa acho que deu certo também, ó. Tô aqui com a peça dele. Também é outra letra E. A simulação. O do Estevão tinha dado errado, mas é aquele mesmo erro de posição do zero peça. E aqui a gente fez essa correção só. E aí ficou a simulação final aqui, ó. Aí, ó. Ó, o resultado aqui dele vai dar essa peça aqui, ó. Ó, três peças aqui. São as três que deu certo. Aqui é a usinagem da peça do Estevão. Nessa gravação aqui, eu demorei um pouco para virar a câmera lá para a máquina, mas dá para ver, tá? Eu fiquei filmando aqui a programação, tranquilo. Aí aqui vai começar, ó. Ó, quase perdi aqui. Aí, ó. Essa aqui é a terceira peça lá do Estevão. As três peças eu trouxe aqui. Quem for lá conseguir ir lá nas aulas presenciais, pode fazer uma forma aí, sei, dependendo da sua criatividade, faz a forma que você acha mais bacana. E aí pode levar a pecinha para casa também, para levar de lembrança. É a peça do Estevão, essa que eu tô aqui. Essa outra aqui, ó, aqui tem umas menções honrosas, tá? Algumas que ficou bacana. Essa aqui é a da Amanda. Amanda acho que é dessa turma aqui. A Amanda tá aqui até, ó. A da Amanda. Sou eu. Ô, Amanda, a sua peça não deu certo, mas a gente colocou aqui como menção honrosa porque a programação que você fez no Word foi a mais caprichada que teve. Tava tudo com coluna, certinha a movimentação dos eixos, tinha um esboço lá. Aí tinha esse símbolo aqui diferente aqui, mas ficou pegando aqui muito na lateral. Aí não deu pra fazer, mas ficou bacana, ó. Aqui Mas por que ficou pegando você na lateral? O que, não sei. tipo, tava de errado na programação, você sabe? Não, não cheguei a gente só colocou e rodou. A gente não Ah, conferiu tá. nada não. Mas tá vendo, ó? Ó, eu vou rodar aqui a simulação de novo. Repare como a ferramenta sai do Blank, ó, um pouco. Acho que eu errei alguma rota na hora de voltar sempre pro ponto zero, né? Sei lá. É, a gente até entendeu lá que tinha um símbolo, lá, um negócio, mas aqui saiu um pouco para fora e tem aquele risco de pegar na morsa, aí a gente acabou não fazendo. Mas tá, a gente ficou impressionado com a organização do documento lá do exercício, foi muito bacana. Mas apesar de não ter feito, tá, parabéns. Hoje vai ter mais uma oportunidade, aí vai dar certo.
próximo aqui é a do Jeremias, ó. Jeremias daqui também. O do Jeremias não deu certo, mas meio que por pouco, tá? Ó, aqui, ó, se você for ver, ó, essa aqui é só uma foto. Aqui, ó, tá a letra E, mas ela tá um pouco estranha aqui, um pouco comprida, ó. Parecia, sei lá, um F e ficou fora. Essa aqui nem se a gente corrigisse o zero peça, ela ia passar um pouco o tamanho do blank, um pouco maior lá. Não entendeu direito ali. Porque tinha um 67 aqui no meio, tá vendo? Aí ficou muito comprido. A peça tem 50 de é 50 por 50. Esse aqui não funfou, mas tudo bem. Essa aqui é a outra que ficou, era bem bacana também. Não deu certo, mas foi uma pena da Grazielli. A Grazielli fez uma estrela. É uma estrela feita com dois triângulos, um invertido do outro, e ia ficar legal. A gente entendeu, esse aqui a gente até parou para ver se dava para corrigir alguma coisa, mas não deu certo no final. Era uma estrela aqui, aí ficou um pouco fora aí, mas a ideia foi bacana. Valeu aí a ideia. Essas foram as peças aqui que a gente fez da interpolação linear da semana passada. Aí hoje a gente vai dar sequência. Agora a gente vai entrar em interpolação circular. A gente aprendeu na semana passada como fazer a programação, só que só de partes retas. A gente podia fazer isso se a gente quisesse. A gente aprendeu a fazer tanto na horizontal quanto na vertical e em ângulo. Mas agora a gente vai ver como a gente faz arcos. Pode ser um arco, pode ser uma circunferência. A gente vai aprender a fazer as formas redondas aqui. Para fazer a parte linear, a gente tinha alguns comandos. Para fazer mesmo, a gente usava o comando G1. O G1 ele se chama interpolação linear com avanço determinado. Que é quando interpolação linear é para fazer reta, avanço determinado é que a gente escolhe a velocidade que a gente vai fazer a movimentação. Só relembrando aqui, antes do G1, tinha o G0. O G0 também é interpolação linear, só que é com avanço rápido. Lembra aquele movimento da ferramenta fora? Por exemplo, se a gente vai trocar de ferramenta, a gente vai fazer a movimentação da ferramenta lá para o magazine, lá em cima. E a gente pode fazer isso tudo em G0, porque vai ser mais rápido. Quando a gente está usinando, a gente faz tudo em G1, que é a nossa velocidade de desbaste. Mas depois, fora do material, essa movimentação que a ferramenta tem, a gente faz tudo em G0 para ganhar produtividade. E agora, na interpolação circular, a gente vai aprender outros dois comandos, que são o G2 e o G3. Eles são simples também. Eu não gosto de dar todos na mesma aula, que eu acho que às vezes fica um pouco confuso, gosto de ir um pouco mais devagar. E eles fazem a mesma coisa, o G2 e o G3. Se você fizer um arco com o G2, ele faz. Só que o sentido que ele vai fazer é no sentido horário. Se você fizer um arco com G3, ele faz também, é igual. Só que ele faz no sentido anti-horário. Essa que é a diferença deles. O resto é tudo igual. A gente vai ver uns exemplos aqui. A mesma peça feita com G2 e G3 para mostrar, mas não tem muita diferença. O G2 e o G3, se você souber como fazer a parte dos arcos e mais a parte das retas, você já tem uma boa base de programação CNC. Já dá para você se divertir aí, fazer bastante coisa. É só isso que existe na programação CNC? Não. Programação CNC é um mundo. Tem as funções G aqui, vai até as 99, aí tem função M, aí tem um monte de outras funções para coisas mais específicas. Mas tudo parte desse mesmo princípio aqui. Todo mundo que trabalha com CNC sabe essa base aqui. E com essa base já dá para fazer bastante coisa. Então aqui, ó, eu voltei um pouquinho.
eu coloquei aqui um exemplo de interpolação linear. A gente teve feriado, uma semana de folga aí, então eu coloquei aqui um review. Essa aqui, ó, é a letra H, que está aqui um traçado aqui mais grosso. Aí eu coloquei aqui as cotas. Esses números em amarelo aqui, eles são só uma indicação dos pontos, tá? Que eu fiz aqui com a programação para ficar mais fácil de ver. E eu identifiquei aqui, ó, ponto 1 como o nosso zero peça. E eu coloquei aqui também uma colinha das funções, ó, G0 e G1. Apesar de não estar usando o G0 ali, só para a gente lembrar, precisar. Então vamos seguir aqui esse passo a passo do programa para ir refrescando um pouco a nossa memória. Lembrando então aqui, essa parte amarela aqui não significa nada, é uma anotação minha. As linhas na programação CNC, elas têm um nome, e é N seguido de um número. E a gente anda de 10 em 10 em cada linha. Então N10, N20, N30, N40, N50 são os nomes das linhas. Cada linha tem esse nome aí, padrão. Aí, ó, primeira linha, G1. Então a gente vai fazer interpolação linear em avanço programado. É uma velocidade de avanço que a gente escolhe. Qual que é essa velocidade de avanço? Ela é dada pelo F1000 aqui. Então F1000 significa um avanço igual a 1000 milímetros por minuto. Aí aqui, ó, é o valor das coordenadas no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, que eu quero que a minha ferramenta vá. Então a gente falou assim, ó, x0, vou colocar aqui a colinha dos eixos, ó, x, y, x0, y0. Então a gente veio aqui para a origem, z10. A origem nossa é o zero peça. A gente pode escolher onde vai colocar essa origem dos eixos. A gente escolheu esse ponto. Então, se eu fui x0, y0, eu vim com a ferramenta aqui para o ponto 1. O Z10 significa que a minha ferramenta não está encostando na peça ainda, no material. Ela está 10 milímetros acima da face do material, tá? Sobre. Ok. Linha 20. Linha N20 aqui, ó, Z-5. Lembra só que se você não faz alteração na coordenada do eixo, você não precisa escrever. Então, se não tem valor aqui do eixo X e do Y, quer dizer que não teve alteração da linha anterior, ou das linhas que vêm antes. Então, ele continua no X0, Y0. Foi só o Z que desceu para -5. Então, a nossa profundidade de corte aqui é 5 milímetros, que a gente aprofundou aí. E aqui a gente já está tendo remoção de material. Aí, ó, linha N30, Y100. Então aqui a gente subiu em Y, ó, 100 milímetros, subindo do 1, a gente vai para o ponto 2. Aí aqui, ó, linha N40, Y50. Aqui tem 50, né? Se aqui tem 50, aqui tem 50 também. Então Y50 vai dar o ponto 3. Linha N50, X50. Então a gente não mexe mais na altura do Y, pelo menos nessa linha. A gente andou 50 aqui, ó, em X. Então a gente vê o ponto 4. Linha N60, Y100. A gente subiu 100 de distância para o zero peça, né? Vai dar aqui o 5. Aí agora a linha 70, Y0. A gente desceu aqui, ó, e terminou a letra H. Só coloquei aqui um Z10 para subir a ferramenta de novo e tirar ela lá do material. Então, lembrando como é que era. É um joguinho de ligue os pontos. Fácil. Se você tem um sistema de coordenadas, um sistema de planos aqui, e você sabe a posição de cada ponto, você só vai indicar a movimentação da ferramenta nesse sisteminha de pontos. Então aqui a gente foi do ponto 1 para o 3. Eu vou fazer aqui. Desculpa aqui. Deixa eu apagar esse pedaço. A gente foi do 1 para o 2 lá em cima, desceu para o 3, foi para o 4, 5 e desceu para o 6.
Essa movimentação aqui entre os pontos, numa certa ordem, me dá a forma que eu quero fazer. Então, isso que é a programação CNC. É uma forma de traduzir algo físico para uma linguagem computacional, e a gente usa esses sistemas de coordenadas aí. Então, é isso que a gente viu, a gente fez exercício disso na aula anterior. Agora, a gente vai ver a continuação. A gente viu o G0 e o G1, agora a gente vai ver o G2 e o G3. Eles são a mesma coisa, só que eles fazem interpolação circular. Quer dizer que eles fazem círculos ou arcos. O G2 e o G3 são comandos irmãos, só que um faz movimento no sentido horário, o verdinho aqui no G2, e o G3 no sentido anti-horário, o movimento aqui, do G3. Então essa é a diferença deles. É a forma de escrever quando a gente vai fazer o comando G2 ou G3, ela pode ser de dois jeitos, mas a gente vai adotar um aqui que é o jeito mais difícil. Mas não quer dizer que seja muito difícil, é fácil. Funciona assim, ó. Aqui um exemplo de como escrever uma linha para fazer um arco usando o G2, que é a mesma coisa que o G3, tá? Isso aqui só vai mudar o sentido, mas a forma de escrever é a mesma. Então, como é que funciona aqui, ó? Eu tenho duas formas de escrever a interpolação circular. Eu vou fazer aqui, ó, forma 1 e forma 2. Vamos começar vendo a forma 1, então. Na forma 1 eu tenho comando, que está aqui em verde, a interpolação circular no sentido horário. Se eu quiser anti-horário, é só escrever G3 aqui no lugar do G2. Em amarelo eu coloco o ponto final do arco que eu quero fazer, ponto final da curva. Então vamos supor aqui, ó, eu devia ter colocado um espaço melhor para eu desenhar. Vamos supor, eu estou vindo aqui, quero fazer esse arco aqui. Então se eu estou nesse ponto, eu vou dar informação aqui em amarelo do ponto final que eu quero chegar. Ok, ponto final da curva, que eu dou aqui em coordenadas. E aí, ó, eu preciso colocar essa outra informação aqui do I do J, que é o centro da circunferência. Isso aqui é novidade. Então eu preciso falar para a máquina onde que é o centro do círculo também, usando esse IJ. Como é que funciona esse IJ aqui? O I é o valor da coordenada em X e o J é o valor da coordenada em Y. É só isso? Mais ou menos. Tem uma outra coisa aqui que é essas coordenadas I e J, elas são dadas em distância incremental. Lembra que a gente tinha dois tipos de coordenadas, as absolutas e as incrementais? As absolutas eu sempre dava em relação ao zero peça, e as incrementais eu dava sempre em relação à última posição da ferramenta. Então aqui, ó, se a ferramenta tá, peraí que o meu mouse sumiu aqui, ó. Se a ferramenta tá no ponto A, eu quero que ela vá até o ponto B fazendo um arco, o ponto C é o centro. Só que a forma que eu vou descrever essa posição do ponto C não é em relação ao zero peça, é em relação aqui. Então, se eu quero saber aqui, ó, o I e o J, eu vou dar essa distância em X, valor em X aqui, e aqui eu não tenho variação de altura, né? Tá na mesma altura aqui. Então, seria um Y0. Não se preocupe, isso aqui eu vou dar uns exemplos aqui mais para frente, tá? Para ficar mais claro isso, mas é só para deixar bem claro que isso é distância incremental. Mas o comando é esse, ó. Comando, ponto final e centro da circunferência. Essa é uma forma. Existe a segunda forma também. A segunda forma é um pouco mais fácil de escrever, mas ela é limitada. Aí a gente dá aqui, ó, comando G2. Aqui, ponto final da curva, mesma coisa. Ó, o negócio aqui em amarelo. Só que aqui, ó, ao invés de dar o centro da circunferência, a gente precisa dar o raio da circunferência. Pode ser também.
qual que é a diferença? Primeiro, só colocar o valor do raio é mais fácil do que ficar colocando o centro da circunferência. Mas o jeito 2 é limitado. No jeito 1, você pode fazer qualquer ângulo de circunferência. Você pode fazer um arco e você pode fazer uma circunferência completa. Sabe? No jeito 2, você só pode fazer uma circunferência desde que ela não seja fechada. Você não pode fazer um círculo completo no 2. Por isso que o IJ ele é mais adotado quando a gente ensina a programação CNC, porque se você aprende um jeito que resolve todos os problemas, é melhor do que um jeito que tem limitação. É a mesma coisa você aprender uma técnica de cálculo, às vezes para resolver uma situação tem várias técnicas de cálculo. O professor ensina uma, que é que ele acha melhor ali, mas tem outras ali, e nesse caso, a técnica que eu vou adotar aqui vai ser o IJ. Porque o IJ permite que você faça qualquer circunferência, sem limitação. Enquanto do raio você não pode fazer 360 graus. Então vamos supor, quero fazer uma letra O, um zero. Não dá. No raio, né? Agora do jeito 1 dá. E qualquer dúvida, qualquer problema aqui, eu vou entrar aqui nos exemplos agora. E se vocês quiserem qualquer coisa aí, pode abrir o microfone. Eu tô vendo o chat aqui também. Fique à vontade, tá? Como é que é? Sinta-se em casa, afinal vocês estão cada um. Pode ser que não, né? Mas a gente está na nossa casa, fisicamente. Eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Esse é um exemplo é, de programação para fazer esse perfil. Esse perfil aqui, ó. Eu não considerei o eixo Z, eu descartei, tá? Considerei como se fosse só um plano, porque é um exemplo aqui, para facilitar um pouco. O zero peça, ó, nessa primeira situação, tá aqui, ó. Eu adotei esse ponto aqui. E, ó, aqui tem uma colinha dos eixos. E aqui tá a programação que eu fiz aqui. Então vamos ver aqui. Eu vou passar essa aqui mais devagarzinho. E aí, se tiver tudo ok, a próxima a gente vai mais na manhã. Beleza, então. Aqui, ó. Vamos linha por linha. Linha 1, G1. O G1 é a interpolação linear com avanço determinado. Qual que é a velocidade do avanço? 200 milímetros por minuto. E a gente foi aqui, ó, x0, y0. Então a gente veio para o zero peça. Esse aqui é o nosso ponto 1. Ok. Começou aqui. Linha 20, a gente andou para o x100. Relembrando aqui que não precisa colocar o valor de y se ele não mudar. Então é como se fosse um y0 aqui. Não precisa ser escrito. Então, ó, x100, x positivo no 100, ó, a gente vai andar para cá, ó, onde está essa cota aqui. Vamos para o ponto 2. Nossa, esse 2 aqui ficou caco, hein? Finge que é 2. Linha 30. Y20. Então a gente subiu, né? Y positivo. 20. A cota do 20 aqui. E veio parar nesse ponto aqui, ó, que é o ponto 3. Ponto 3. Ok. Agora aqui, ó, x 120. Aqui tem uma coisa que acho que vale a pena a gente parar para pensar. X 120, onde que vai ser o ponto 4? Ele vai ser para cá? Se eu andar 120 aqui? Não, porque a gente está fazendo aqui em coordenadas absolutas. Onde a referência é sempre o zero peça. Então aqui, ó, se eu quero andar, deixa eu só apagar esse parte.
Se eu quero andar 120 em coordenada absoluta, ó, 100 com 20. Então, do ponto 3, eu vou vir aqui, ó. Eu vou me deslocar 20 milímetros do ponto 3 só. Mas a minha distância do zero peça é 120. Como eu estou fazendo em coordenada absoluta, eu preciso colocar o 120. Essa é a diferença aqui. Aí, se fosse incremental, aí eu só daria o 20. Porque aí eu dou a distância do ponto 3 para o 4. De onde eu estava antes, que é o 3, e para onde eu vou, que é o 4. Mas essa aqui a gente está fazendo tudo com um padrão em coordenada absoluta. Então, a gente veio aqui, ó, para o ponto 4. Agora a próxima linha. Essa aqui é a linha do G2. Então o G2 é a interpolação circular no sentido horário. A gente vai fazer uma circunferência assim, ó. G2. E aqui, ó, o X e o Y significam o ponto final da curva. Que eu quero fazer o ponto final da curva vai ser esse, ó, ponto 5. E aí, ó, 220 em x, ó, vamos ver, ó. Lembrando que é em coordenada absoluta. O raio da circunferência que a gente está usando é 50. Então eu tenho 50 milímetros aqui, 50 milímetros aqui. Então vamos ver a distância do 5 até o zero peça. 50 com 50 dá 100, 120, 220. Então tá certo. Y20. Eu coloquei aqui, ó, essa linha. Era para ser uma linha laranja, mas pode ser que esteja aparecendo amarelo para vocês. Ou a cor que estiver aparecendo. Essa linha aqui é a linha do zero em Y. Eu coloquei como uma referência, tá? Então aqui, ó, o ponto 5 ele está deslocado a essa altura, equivale a 20 milímetros zero. Então Y20. Esse aqui é o ponto final. E o IJ? O IJ é o centro da circunferência. É esse ponto que eu tenho que dar aqui, ó. IJ. Quanto que eu vou dar no I se o I vale X e o J vale Y? O I eu preciso colocar aqui, ó, a distância do ponto IJ para o ponto 4, só que a distância em coordenada incremental, que é o quanto que eu me desloco de onde eu estava para o centro. Então eu preciso dar essa distância aqui, ó, que vale 50. Por isso que aqui está 50. Ó. E o J0, ele é zero porque não teve variação de altura, nem para cima nem para baixo. Eu continuo na mesma altura do ponto 4, o centro da circunferência. Então, é importante lembrar que o IJ é em distância incremental e a gente faz a programação em coordenadas absolutas. A gente usa os dois aqui nesse caso, né? Ok. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pergunte. Linha 60, então. Aqui a gente vê o ponto 5, né? Linha 60, voltamos para G1. Voltamos para a interpolação linear. X 270. A gente vai vir aqui para o ponto 6. Então, o comprimento total aqui tem que ser 270. Ó. 50 com 50 é 100. 150, 170, 270. Então, aqui é o ponto 6. Eu vou vir aqui. E na linha 70, Y0, que a gente vai descer 20 aqui e vai parar aqui no ponto 7. Então essa aqui é a programação para fazer essa peça aqui, esse perfil, usando o G2. Aqui tem o exemplo usando o IJ, usando a distância incremental. E tem um monte de parte reta aqui que eu acabei colocando, mas o importante aqui é um exemplo de uso do G2. Alguma dúvida, alguma questão? Ok, então. Agora, eu coloquei aqui, ó, um outro exemplo igual, é a mesma coisa, mas é diferente. Porque, ó, a gente vai fazer agora nesse sentido. E o zero peça, ele tá aqui agora, ó. Veio para o outro canto. É a mesma coisa o resto. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Se alguém não entender algum pedaço,
me fala. Aqui é para dar um exemplo de G3. A gente vai fazer o arco, ó, no sentido anti-horário. Aí a gente vai usar o G3 aqui. O resto é a mesma coisa. Então, ó, nos dois exemplos a gente vai terminar exatamente com o mesmo perfil, mas a programação é diferente. Esse é um negócio bacana que eu gosto em programação CNC. Eu gosto de coisas assim. Não tem uma resposta única, exata lá. Pode ser uma resposta exata, mas não única. Dependendo do jeito que você fizer, dá uma resposta, ela tá certa. Dependendo do jeito que outra pessoa fizer, dá outra resposta, mas tá certa também. Aí vai a sua linha de raciocínio no que você está fazendo. Isso que eu acho bacana. Então aqui, ó. Uma aqui, ó. G1, que é interpolação linear. F200, que é a velocidade. X0 e Y0. Então viemos aqui para o zero peça. Y20. Subimos 20 aqui e viemos para esse ponto. X menos 50. É menos 50, ó, porque eu estou andando daqui para cá. E daqui para cá, ó, é X negativo. Estou andando o contrário. Menos 50 aqui, ó. Vou vir parar nesse ponto aqui. Aí já chega a linha do G3, ó. Já chega no meu arco. G3, que é interpolação circular no sentido anti-horário. X menos 50 y20. Eu tenho que dar esse ponto aqui, ó. Desculpa, menos 150. Então aqui, ó, lembrando que o raio é 50, aqui vale 50, aqui vale 50. Então esse ponto aqui em x, ó, 50 com 50 com 50, 150 negativo porque eu estou indo contrário. Y20, que é essa altura aqui, ó, 20. IJ. O IJ tem que dar essa posição aqui, mas em distância incremental. Então eu tenho que dar essa distância aqui, ó. I menos 50, J0, porque não teve variação de altura, é igual ao anterior. Beleza, isso aqui me dá o arco. Eu vou fazer, vou chegar nesse ponto aqui, então. Seguindo aqui, G1, x menos 170, para eu vir aqui, ó, 50 com 50 com 50 dá 150, com 20, 170. Y0, Y0 vai descer para a linha amarela aqui, vai chegar nesse ponto. X menos 270, eu já tinha feito a somatória lá, que o comprimento total dava 270, o menos é por causa que a gente está indo contrário. A gente vai terminar aqui de fazer o perfil aqui, ó. É a mesma coisa, o mesmo exemplo, igualzinho, só que estamos fazendo agora no sentido contrário. Alguma dúvida? Uma pergunta? Alguma coisa que vocês entenderam? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, beleza, então. Seguindo. Agora é o exercício já. Qual que é esse exercício aqui? É o mesmo sistema da aula anterior, tá? Eu coloquei aqui, ó, um formulário. Deixa eu ver só. Esse aqui, ó. Esse formulário aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou colocar o link dele ali no chat, tá? E aqui, ó, é para você mandar a sua programação. Põe o nome, escolhe a turma e faz o upload do arquivo, igual a da semana passada. O que que tem aqui? Se eu recomendo, se você puder fazer no Word um esboço, faz um quadradinho lá e coloca onde está seu zero peça, porque às vezes ajuda a gente na hora de fazer a programação lá. De repente, quem puder ir lá, pode fazer a peça junto com os instrutores, fazer lá no dia da aula presencial. Aí, ó, deixa eu minimizar aqui. Eu já vou colocar aqui, ó, no Meet o link do formulário. Deixa eu só pegar o link aqui. Vou mandar aí no chat. Quem responder o formulário ganha um ponto extra. É o 42º ponto. Lembrando que o máximo é 40, mas se você tirar 38 no projeto, tiver os 2 pontos do exercício, fica com 40.
Quem enviar também, provavelmente não essa sexta, até a outra sexta, é o que a gente vai pegar para fazer lá. Então vocês podem mandar a peça de vocês, a programação de vocês para a gente fabricar lá. E aí eu trago, se tudo der certo aí, se a programação funcionar, na próxima aula. Então o exercício aqui, ó. O Forms vai ficar aberto, tá? Tranquilo. Considerando um blank de 50 por 50 por 50. Tudo bem que o nosso é um pouco mais fino lá, mas a gente ajusta, tá? Escreva a programação para usinagem de uma peça. Que peça? Qualquer peça. Você determina a forma. Tem algumas restrições aqui, tá? Mas eu preciso usar interpolação circular. Precisa fazer algum círculo aí. Pode ser parcial, pode ser inteiro, vocês que sabem. A profundidade de corte deve ser 5 milímetros. A gente está restringindo isso porque às vezes complica um pouco, varia bastante a profundidade, e aí é onde pode ter erro. Se passar muito, também pega na morsa. Por uma questão de segurança, a gente está limitando a profundidade em 5. O diâmetro da fresa que a gente vai usar para fabricar a peça vai ser 1/4 de polegada, que dá 6,35 milímetros, mas eu recomendo vocês considerarem 5 milímetros só como diâmetro. O diâmetro da fresa vai dar a espessura do que você está fazendo. Então, se você está fazendo uma letra E, ela não é fina, ela tem uma espessura, né? Essa espessura aqui, ó, é o diâmetro da fresa. É, Se você considerar 5, é mais fácil para fazer medida. Mas, se for muito justo o que você está fazendo, lembra que a gente está arredondando. Que o diâmetro correto é 6,35, tá? Tem esse 1 milímetro 35 aí, que pode ser importante para você. Aí, ó, deixar 5 milímetros de distância lateral da borda, por uma questão de segurança. Lembra que eu falei que pode pegar lá na morsa? Eu adotei isso aqui nesse exercício, ó. Então, a gente vai deixar uma área útil, que vai ser uma área útil aqui dentro do bunker. E você pode fazer a forma que você quiser. E vai ter uma área de segurança de 5 milímetros nas laterais aqui, tá? E identificar onde está o zero peça, que é, por exemplo, se você está fazendo assim, faz um quadradinho lá no Word, bota um negócio lá. Se você fizer uma indicação qualquer, a gente vai entender onde é o zero peça, tá? É isso. Uma dúvida? Uma questão? Vou sair aqui do modo de apresentação, tá? Vou deixar aqui a minha tela compartilhada. Vou ficar, se não tiver, se tiver tudo tranquilo, eu vou ficar aqui um pouco, até umas 10h30 por aí, para tirar dúvidas aí enquanto vocês vão fazendo aí. Mas agora a bola tá com vocês aí. É, Vou parar a gravação aqui só para não ficar na gravação um tempo aí sem nada.